Nous. Não. Noética? Noética. É que a palavra grega é nous, né? Não, mas é porque o nome do programa é Noética, vá. Tá bom. Noética. Noética. Noética, etimologicamente, você vai explicar que há uma grande diferença, uma enorme diferença entre o que hoje se chama noética, porque houve um desenvolvimento posterior, e o nous de Aristóteles. Tá? Mas, e aí você vai explicar também, como você é um especialista em Aristóteles, eu vou deixar para você a explicação sobre o nous, né, do Aristóteles, que é uma coisa para aristotélicos. E aí você vai falar também do Hegel, né, Fenomenologia do Espírito, e eu vou falar do Spinoza. Por que eu vou falar do Spinoza? Porque a noética ela carrega em si, subjacentemente, uma ideia panteísta. O panteísmo, ao lado do deísmo, que a gente já tratou aqui do termo deísmo, ele estava presente entre os filósofos greco-romanos. Os filósofos greco-romanos, em geral, não eram teístas, no sentido do teísmo transcendente. Embora isso pudesse estar, a gente já debateu isso aqui também, em Heráclito ou não, a gente não sabe, porque Heráclito é fragmentário, então a gente não sabe o que ele quis dizer com aquilo, se compreende teísmo ou deísmo, ou panteísmo. Mas são formas de ver o universo, a nossa relação humana com o universo, a relação da nossa consciência com a consciência universal. E se a nossa consciência, um fenômeno chamado consciência, tem realmente uma interferência no nosso conhecimento, na nossa aquisição do que seja conhecimento, entendendo conhecimento como aquilo que a partir de uma crença é testado e vira um conhecimento. Então você passa a saber. Então, por exemplo, eu tinha a crença de que aquela ponte resistiria à minha passagem de minha carruagem. Enquanto eu não passei a ponte, eu não sabia se era só uma crença ou se a minha crença tinha fundamento. A partir do momento que eu passei a ponte não caiu, eu passo a ter o conhecimento de que a ponte realmente não cai. Aquela minha crença era verdadeira e se transforma em conhecimento. Ela suporta o meu peso da minha carruagem. Não, é uma chamada ciência, aí tem verdade falseável, a gente pode discutir todos esses conceitos em outros programas. Tá? Mas a noética atual, que até tem muita ligação com Fritjof Capra e outros, não, peraí, não é bem assim, temos que ter a consciência, os fenômenos. Aí teve até uma experiência lá com leucócitos, né? Pegaram e tiraram leucócitos de uma pessoa e botaram lá in vitro, o comportamento dos leucócitos da pessoa foi sendo observado e notou-se que havia um espelho naqueles leucócitos que tinham se tirado daquela pessoa e ficaram em laboratório, tinham alguma relação. Aí tem a memética do Richard Dawkins, né? Que você já falou da memética aqui, né? Essas influências, né? Tem vários estudos, a gente procura, né? Eu acho que isso, tudo bem, você vai falar de Russell também, eu acho tudo isso um pouco difícil. Difícil pelo seguinte, porque assim como nós temos sérias dúvidas sobre a questão do inconsciente, a gente gosta muito dos temas psicanalíticos aqui, do inconsciente, o que é inconsciente, ela é uma definição tranquila, digamos assim, solidificada em todo o campo do conhecimento que seja inconsciente, como é que o consciente se manifesta, e o próprio Freud tinha dúvidas, né, sobre como ele se estava pesquisando sobre isso, mas não tinha certezas absolutas sobre como age o inconsciente, que até não faria sentido chamar de inconsciente se ele tivesse toda a certeza consciente do que seja o que se passa no inconsciente. Assim como o inconsciente tem problemas, a palavra consciência, estar consciente, também tem problemas. Ela não é de toda uma certeza, ela levanta teorias. E ao levantar teorias, tem gente que parte para picaretagem, né? Aquela coisa de autoajuda, de tudo mais. Olha, você tem que ter consciência de si e tal. Me parece que relacionar isso a uma experiência sobrenatural, uma influência memética, ou uma coisa, eu já vi um físico me mostrar isso. Olha, se eu balançar essa barrinha aqui, a outra barrinha vai balançar também. Quando eu parar essa aqui, a outra vai estar balançando. Tem influência, os átomos vibram. Não sabemos como é que nossos pensamentos são formados através das vibrações elétricas, né? Que são impulsos elétricos do nosso cérebro.
a que criam nossos pensamentos. Então, não sabemos como isso está conectado com o universo, com essa ideia panteísta de que Deus está em tudo. Então, Deus está em nós. Ele está em nós, sim. Mas ele está em nós, e daí vem a minha visão teísta, transcendente, como um relojoeiro está no relógio. Essa ideia do Sade, inclusive. Quem diria? Marquês de Sade disse isso. O Marquês de Sade assumiu uma postura teísta ao dizer que o relógio é uma coisa e o relojoeiro é outra. São coisas de natureza diversas, né? Então, Deus é uma coisa, que seja chamar Deus de qualquer coisa, de tal, de acaso, de que seja o que for, ou de atos da criação. A gente discutiu isso aqui em deísmo, o que é e tal, que pode não ter Deus na equação, enfim, ter teorias da física aí. Mas evidentemente que o relojoeiro não é a mesma substância que o relógio, e que o relojoeiro não está presente o tempo todo. Ele fez o relógio foi lá, ganhou seu rumo próprio, e o relojoeiro ficou aqui, não tem nada com o que está acontecendo com o relógio. O relógio é uma criação do relojoeiro, e não é o relojoeiro em si. Sim, o relojoeiro está presente no relógio, sim, na concepção do relógio, na fabricação do relógio, mas a partir daí existe uma transcendência, o que me parece, né? Mas a noética vai explorar todas essas possibilidades em torno da consciência, do inconsciente, da relação entre consciência, inconsciente e a aquisição e propagação do conhecimento. Noética, noemática, nous, né? Na origem grega, a gente vai ter o uso comum que as pessoas ordinariamente usavam e o uso que os filósofos deram. Então, aí eles começaram a inventar um sentido técnico a partir de uma palavra comum. Muitas palavras que nós temos como técnicas são literalmente, por exemplo, a coisa sem partes, átomo, né? Então, os termos técnicos gregos, eles são palavras brutas do dia a dia, que aí acabaram adquirindo um sentido técnico na cabeça dos filósofos, né? Então, o livro que é feito em uma parte só seria um átomo. Ele não tem partes, ele é um inteiro, né? Mas aí eles desenvolveram a ideia da coisa que não pode ser quebrada, que não tem partes que tu possa desmanchar. Então, claro, um livro grego poderia ser rasgado. Ele era um rolo, né? Não era um volume encadernado, né? Mas o nous, né? Ele é basicamente uma coisa que a gente poderia associar com consciência, com mente, com inteligência, com bom senso em alguns momentos, né? Mas essa palavra não é a palavra que vai ser aproveitada pela tradição latina, ou mesmo, acho que alemão também não usa. A gente vai usar a mente, né? Que aí vem, acho que do latim, né? Mente, ânimo. A gente fragmentou as muitas coisas que nous queria dizer em grego, e a gente fragmentou em palavras mais especializadas. Ou então, do grego, a gente pegou o psique é usado, né? Mas vai ter sentidos diferentes, né? Vai ter sentidos muito diferentes. Então, em Platão, por exemplo, a ideia vai ser mais de uma alma que é independente do corpo, é logicamente, conceitualmente distinta, mas ainda por cima ela é independente, ela pode subsistir sem o corpo. Em Aristóteles, a ideia é bem diferente. A alma é um efeito da harmonia do corpo, né? E aí, como é que a gente fala isso em português ou em inglês, nas línguas contemporâneas? É muito a partir mais do latim. A ideia de ânimo está mais relacionado ao espírito sensível no sentido de emotivo, inclusive. A mente é mais no sentido da razão fria, vamos dizer assim, né? Do pensar friamente. Então, se utiliza lá no latim, né? Os alemães, os futuros alemães, os povos germânicos, eles têm muito ânimo para começar uma batalha, mas tem pouca mente para ganhar a batalha, para se organizar e ter uma postura tática que leve à vitória, né? Então, o que é a consciência? A consciência é a coisa mais misteriosa do mundo, porque pior do que o tempo, né? A consciência é aquela coisa que todo mundo acha que tem, que a gente atribui aos outros, mas a gente não consegue explicar muito bem, e a gente não tem uma teoria muito consolidada de como é que ela é gerada, né?
Aí eu sempre dou o seguinte exemplo, e aí eu interrompo essa minha participação, com o seguinte experimento mental. A gente tem hoje em dia uns 7,5, 7,8 bilhões de pessoas, tá? Digamos que a gente tenha daqui a pouco 40 bilhões de pessoas. Não é uma perspectiva muito distante. Digamos que estejam todos na Terra. A gente pode fazer uma brincadeira, o dia da consciência. Então, cada pessoa vai, digamos assim, fazer o papel de um neurônio. Vamos fazer essa hipótese, né? E aí, cada um vai fisicamente fazer, sei lá, algumas tarefas, transportar algumas coisinhas, umas bolinhas e tal, representando, digamos, um sistema nervoso humano. E aí, esse experimento vai, sei lá, vamos fazer a situação, vai levar, sei lá, alguns dias, algumas horas, de uma pessoa se assustando com a visão de um rato, por hipótese. Essa simulação que vai fazer mecanicamente aquilo que os neurônios fazem quimicamente, ela será consciente ou ela é apenas uma simulação? E aí o grande mistério da consciência é que no nosso corpo, a princípio, pelo que a gente estudou até agora, é uma coisa mecânica, átomos, moléculas indo para lá e para cá, muito rápido e tal, mas é uma coisa mecânica e que transforma-se em cada um de nós em consciência de estar, por exemplo, olhando para essa câmera, né, ou olhando agora para a tua imagem aqui no monitor, né, eu estou sentindo que eu estou vivendo isso. E aí, como isso está se dando num substrato material, são bolinhas, digamos assim, indo para lá e para cá. Tem a teoria que vai envolver física quântica e tal, mas dá mais ou menos na mesma, né? Dá mais ou menos na mesma, e a gente não consegue acreditar que aquele experimento mental das pessoas representando neurônios vai ter ele próprio consciência de si. Então, também se pode pegar vários exemplos. O Hegel tem uma ideia de que o universo conhece a si mesmo, né? E a fenomenologia do espírito. Eu sempre, quando falo isso para os alunos, eu digo, agora eu vou contar uma coisa muito louca para vocês, que é a teoria do Hegel, tá? Que o pessoal que gosta de Hegel acha muito legal, eu acho legal achando louco, né? Que é a ideia de que o mundo, inclusive, conhece a si mesmo, utilizando todo o universo para isso, e, inclusive, no caso, as pessoas são órgãos que se desenvolveram no mundo para o universo conhecer a si mesmo, né? Daí, essa é a maluquice geral, me corrijam os hegelianos, do que é a fenomenologia do espírito, do fantasma, né? Do Geist. Mas a ideia geral é essa, a consciência é uma noção de o que está acontecendo, é isso, né? Eu posso remeter a coisas do passado e posso projetar coisas do futuro, mas eu trago para o presente, e aí a grande coisa muito engraçada sobre a consciência humana, ela é desse tamanhinho, é muito pequena. A nossa capacidade a nossa RAM, vamos dizer assim, né, ela é muito pequenininha, a gente consegue contar mais ou menos até 7, algumas pessoas muito especiais, treinadas, conseguem contar 12, né? Corvos contam mais do que pessoas. O tamanho da consciência numérica de um corvo é maior do que de uma pessoa. A nossa memória de trabalho é diminuta e é ali dentro que tem que caber a consciência, tendo de enfrentar também conflitos emocionais. E aí o inconsciente do Freud, ao qual tu te referiu, ele basicamente não aquilo que não está consciente, mas aquilo que é expulso da consciência. Eu chamo de o que eu não sei, o que eu não quero saber e tenho raiva de quem me conta. Tem uma ideia subjacente à ideia de consciência. No Ocidente teve essa questão do Descartes, né? Penso, logo existo. O Descartes, o pensamento dele é mais completo do que isso, né? Tão simples, a gente gosta de repetir a frase sem dar o contexto, mas claro que a frase solta ela é uma barbaridade. Evidentemente que é uma falácia óbvia, você existe independentemente de pensar. Isso aí, a questão até o ser inanimado existe, que ele tem existência, né? Claro que ele quis dizer isso, a pessoa vai circunscrever o fenômeno vida, mas aí também o cara pode estar em coma lá, sei lá, e continua existindo, não é o fato de pensar que torna você um ser existente.
Claro que há mistérios na vida, a ciência tem se esmerado em desvendar esses mistérios, a diferenciação de um ser vivo para um ser não vivo, né, para um ser que se multiplica, para um ser que não se multiplica, do modo assexuado, enfim, ou assexuado também, enfim, as possibilidades dos seres vivos diante dos seres não vivos, as possibilidades dos universos paralelos da matéria escura em relação àquilo que nós podemos ver com nossos olhos, com nossos telescópios, com os nossos aparelhos de medição que nós criamos. Né? Mas quando se quer misturar isso com uma crença em algo sobrenatural, ou uma influência à distância, oh, estou amando aqui, o ser amado está lá a 1000 quilômetros de distância, está sentindo que estou pensando nele, que estou... aquela coisa meio que memética e tal. Não vejo, não consigo enxergar isso dentro do campo do que se chama hoje noética. Noética se ampliou bastante, o conceito de noética, queria voltar ao termo noética, se ampliou a partir de Russell e tal, e de todas as contribuições aí para a noética, os seminários, simpósios, discussões da filosofia sobre noética. Se ampliou muito esse campo, mas me parece que esse campo remete um pouco àquele sistema de crenças do século XIX que acreditava muito nisso, né? Tinha até aquele negócio do magnetismo, do Mesmer e tal. A gente tem todas essas teorias bastante difundidas, mas me parece que o próprio conceito de consciência ele é um pouco descartável, porque você diz assim, poxa, você que é advogado, vai para um crime lá, o cara tinha consciência da natureza deleteriosa do seu ato, que poderia perguntar de outra forma, ele tinha conhecimento de que aquele ato era, de que aquilo era proibido, de que aquilo não era certo fazer? Ele tinha clareza quanto a isso, ou algo nublava essa clareza, nublava esse conhecimento. Aqui você falou os fatores emocionais, o cara podia ter uma esquizoide, estar num estado de mania, situações em que podia, digamos assim, influenciar esse conhecimento de maneira a torná-lo pouco claro para a pessoa. Nessa memória RAM, expulsar um pouco dessa memória RAM também. Essa que vamos chamar de consciência, porque a palavra consciência ela é tão difundida que ela nos toma de assalto o tempo todo. Né? Mas quando nós vamos discutir sua substância, sobra pouco. Não me parece que ela seja uma palavra de grande utilidade. A não ser que você queira ver uma visão encantada da vida e uma visão encantada do mundo. Se você quer ter uma visão encantada da vida, do mundo, já que as coisas não são só o que a gente vê, não são só o que a ciência registra, as coisas são, vamos além do que, há mais coisas entre o céu e a terra do que foi a nossa vã imaginação. Se você quer ter uma visão encantada da vida, eu gosto muito realmente, mas eu vejo isso como literatura. Né? Às vezes como boa literatura, no caso de Shakespeare, que a gente acabou de citar, Dostoiévski e tal, às vezes como má literatura, mais comumente como má literatura, e ultimamente bastante tenho visto uma vertente de má literatura e chamarem isso de noética e tal, ou, se usa o nome que quiser, você vai voltar à definição de noética aí, já com Hegel, com Russell e tal, mas me parece que a atual definição de noética ela tem seus problemas mais do que o Knowles tinha lá com Aristóteles. Eu acho que eu só li a palavra noética e noemática no Husserl, né? Acho que era especificamente no livro Meditações Cartesianas, que ele fala então sobre as meditações do Descartes, meditações metafísicas de filosofia primeira, blá, blá, blá. O cogito ergo sum, né? A ideia básica não é que eu existo porque eu penso. Penso, portanto, se eu faço qualquer coisa, eu existo. Né? Uma pedra não pensa, mas ela existe. Isso não está em conflito. Ele está buscando uma certeza psicológica, de certa maneira, que é o ponto de partida, o ponto de apoio com o qual ele, com uma alavanca suficientemente grande, vai mover o mundo. Né? Mas ele vai trazer Deus de volta, né, para
para provar a existência do mundo exterior, né, na sexta meditação, na terceira e na quinta ele usa o conceito de Deus como um conceito que prova que Deus existe, porque ele faz uma sacanagem aqui com a ideia de infinito, de outros. Infinito, se tu pegar etimologicamente, tu tem finito, e aí tu põe in, aquilo que não tem fim. Mas o Descartes faz uma malandragem, ele diz que o conceito primeiro é o de infinito, que é o conceito maior, e o conceito de finito é uma derivação. Como a gente não tem experiência do infinito, obviamente Deus colocou essa ideia na nossa mente. A ideia é o conceito de ideias inatas, que é fundamental na filosofia racionalista em geral e cartesiana, ou de Descartes em particular. Isso é uma inversão. Na prática, os empiristas, né, vão dizer, não, é o contrário, né? Tu tem a noção só de coisas finitas. E aí tu fantasia, tu cria um conceito artificial que é o de infinito. A gente não precisa ter a experiência do infinito, né? Me permite um parêntese só sobre o infinito? Porque eu gosto muito disso, até tem vários matemáticos que dizem isso. O número 1, o número 2 e o número 200 sextilhões, por exemplo, ambos estão, em relação ao infinito, estão tão distantes quanto do infinito. Às vezes as pessoas se confundem infinito com um número infinitesimalmente, quer dizer, inimaginavelmente grande. São duas coisas completamente diferentes, né? Aqui é o problema do conceito de infinito potencial, ou seja, pensa qualquer número, soma mais um. Essa é a definição operativa ou construtiva de infinito. Agora, tem a ideia metafísica de infinito, a ideia de um infinito atual. Isso é um conceito que não funciona direito. Então, imagine uma mosca infinita. Não vai funcionar, né? Imagine um círculo infinito, né? Qual é a curvatura de um círculo infinito? É reto? Aí os conceitos perdem o sentido se tu utilizar infinito com coisas que só funcionam dentro de quantidades finitas, ainda que gigantescas, né? Mas a questão aqui da consciência, eu acho que o interessante no sentido da consciência é um pouco na linha do cogito, né? É a experiência subjetiva de estar consciente, que é uma parte pequena do que a gente é. Então, eu, Regis Antônio Coimbra, uma parte pequena do que eu sou é aquilo que eu tenho consciência de ser, né? Mas é a parte que eu consigo me comunicar, sabendo que estou me comunicando. Até tem um problema, né? Tu, por exemplo, tem uma perspectiva diferente a meu respeito, que não é melhor, é diferente. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma percepção de mim que também não é melhor do que a que tu tens, né? Claro, eu estou o tempo todo, entre aspas, em contato comigo. Então, em tese, eu me conheço não necessariamente melhor, mas eu me conheço mais sob um certo aspecto. Só que o engraçado é que tu vai sacar coisas a meu respeito com mais facilidade, algumas coisas, do que eu mesmo, porque eu estou acostumado. Um exemplo que é fácil para quem escreve pensar é revisar um texto. Se tu vai revisar um texto que tu escreveu, possivelmente tu vai deixar passar erros gritantes, grosseiros, que uma outra pessoa vai identificar facilmente. Para tu identificar é uma trabalheira e que possivelmente não vai dar certo. Então a consciência é uma forma peculiar de estar ciente, de ter conhecimento de si mesmo. Então, eu tenho consciência da minha experiência atual, né? Eu posso estar muito enganado sobre isso, mas é uma forma peculiar de ter conhecimento de uma certa experiência. E a gente dá muito valor para ela, porque, de certa maneira, a gente identifica isso com estar vivo, né? Para o ser humano, estar vivo é estar consciente, né? Nós não temos assim, como é que é? O Chico Anísio teve uma frase que eu achei fantástica, que ele disse assim: eu quero viver, inclusive na fase de põe o Chico no sol, tira o Chico do sol. Não vejo graça nenhuma nisso, né? Mas ele via, tá? Eu particularmente... Concordo com ele.
Concordo com ele. Eu não vejo graça em estar vivo vegetativamente. Não. Por quê? Porque eu não tenho consciência. Então, durante a fase de sono profundo, eu não tenho consciência nem de estar sonhando, né? Não vejo graça em estar em sono profundo. Não consigo entender qual a graça de estar no sol se eu não tenho talvez nem a consciência de estar no sol. Será que eu terei alguma consciência? Se eu tiver alguma consciência, isso pode ser bom, pode ser horrível, pode ser desesperador, né? Mas se eu não tiver nem consciência, não é nem terrível, nem não tem graça nenhuma. Não estar consciente, não consigo entender o que isso teria a ver com estar vivo. Uma planta está viva? Sim. Ela tem consciência? Não se sabe. Até se especula. Talvez plantas tenham consciência numa velocidade que a gente não consegue entender. Então, aquilo que acontece durante um dia inteiro, aquilo gera, digamos, uma experiência para a planta. Como a gente vê muito rápido, a nossa velocidade é muito diferente da planta, a gente não consegue perceber o que seria a consciência de uma planta. Ou então, uma coisa aparentemente inanimada, mas que tem fenômenos, processos ocorrendo, como o planeta Terra, teria consciência de si mesmo? Pode ser que tenha, né? A gente não consegue perceber, a gente não nos ocorre que isso possa ter consciência. Uma sociedade, será que ela tem consciência? Várias pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, elas têm algum tipo de consciência? Pode ser que uma sociedade grande bastante emerja o fenômeno da consciência, assim como emerge, sei lá, do protozoário, a bactéria vai emergir no cachorro, no ser humano. São questões em aberto, né? Como nós não sabemos como a consciência surge em nós, a gente apenas constata que há, nós não sabemos se poderia surgir, por exemplo, numa máquina, num computador, num robô, assim como surgiu em cães, gatos ou pessoas. Eu acho mesmo, eu vou mais longe, eu acho que mesmo esse nós temos consciência de que há, é problemático. Por quê? Porque o fenômeno vida é um fenômeno observável, né? Nós podemos observar ele em seres que não são humanos, né? O fenômeno de vida é um fenômeno, verdade falseável, né? Como se diz em ciência hard science. O fenômeno consciência é um termo que nós cunhamos para descrever algo que nos parece bastante familiar, mas que nós não compreendemos de todo. Não acho que a gente tenha uma compreensão plena do que seja o fenômeno consciência. E não é a mesma coisa que o fenômeno vida, porque ele é mais discutível. Uma das coisas que o pessoal da noética faz referência, quando eles gostam de fazer a ligação etimológica, é o que dizia Platão, né? Platão falava do logos e tal, e que o homem tinha parte deste logos em si, né? Na noética, e que essa parte do logos o aconselharia a ser bom, belo e justo. Essa questão do Platão era um sujeito bastante crédulo, né? Então Nietzsche critica muito Platão, porque é justamente pela credulidade do Platão. Mas o bom, a gente pode. A ética nos leva a fazer o bem, a ser honesto, a ser justo, a exercer a justiça e tal. E aí a ética remete a isso e cai naquela. Ao remeter, cai naquela falácia também. De definir o que é bom, o que é belo, o que é justo. Isso você tem que ter um sistema, lógico, um sistema de crenças vai codificar isso, um sistema de contrato social vai codificar isso, uma sociedade, enquanto uma extensão de uma família, né, ela vai codificar o que ela vai codificar valores, né, e desses valores ela vai retirar isso aqui é justo, isso aqui não é justo. Vai discutir jurisprudência aqui também e tudo mais. Mas daí a dizer que isso é um dado da natureza, um dado não. Uma distância enorme, né? Quer dizer, esses conceitos realmente são sujeitos a variações de temperatura e pressão, de tempo, lugar, de opinião. São artigos de opinião. Então, eu ligaria um pouco mais a consciência de algo a ser investigado para fins de fazer a humanidade evoluir, como muita gente gosta. Temos que fazer a humanidade evoluir. Eu acho uma graça disso. É a mesma ideia daquele povo que quer mudar o mundo, né?
fazer o mundo melhor e tal, que às vezes acaba isso numa distopia danada. Mas, enfim, não creio que seja um bom caminho por aí, porque nós estamos tateando um terreno impreciso, inseguro e que depende de opiniões. Ah, como se deve ser assim. Deve ser assim por quê? Porque você decretou que deve ser assim. Agora, Deus é outro fenômeno. Deus aí sim, é metafísica, aí sim você vai voltar para Aristóteles. O motor primeiro dos motores primeiros, é a causa das primeiras causas, né? O que não é causado, que não é motor, isso é outra discussão, a gente discutiu aqui bastante nele, não precisamos repetir toda essa discussão. A questão aqui, a palavra, o conceito de consciência não é, a meu ver, aí você vai dizer a opinião do Regis, assim, para a gente concluir, é algo que seja completamente pacífico, não, ou pelo menos não é tão pacífico, tão simples, tão fácil de compreender, quanto compreender que existe vida ligado e existe não vida desligado. Né? Assim, só para fazer uma comparação. A ideia do Aristóteles é o nous divino, que é o primeiro motor que não se move, né? E aí eu sempre brinco, será que Deus, ele pensa? Porque pensar é um fenômeno que foi desenvolvido na finitude. Então a gente pensa, depois pensa de novo, pensa uma coisa, pensa outra, pensa melhor, pensa pior. Como Deus, se a gente concebe essa ideia super gigante, né, já no próprio Aristóteles, depois vai ser aproveitado no cristianismo, né? Ele tem processos, ele existe no tempo ou ele existe só na eternidade? Na eternidade tem aquela questão, existe uma experiência da eternidade? Na verdade, a gente volta para o problema dos conceitos infinitos, né? A eternidade, ela é uma ideia de infinito atual no tempo. E aí tem aquele problema. E conceitos que envolvem infinito atual, eles geralmente entram em pane. Se tu começa a pensar muito sobre ele, tu conclui que, acho que fui por um caminho que não funciona, né? Pelo menos a minha forma de pensar não consegue dar conta. Então fica como alguma coisa que nós não temos capacidade de pensar. Pode ser que exista, né? Pode ser que não exista, ou não exista no sentido em que, por exemplo, um óculos ou uma pessoa existe. Então, Deus, se existe e existe como um infinito atual, talvez ele simplesmente não existe no sentido em que nós existimos, e vice-versa, né? Do ponto de vista dele, então, a gente existe, né? Caso ele exista, né? Em que sentido existe? É um problema insolúvel. Mentalmente, eu acho que é um problema insolúvel. A questão da consciência, ela tem a ver, então, com essa experiência de ser um ser finito, sensível e que tem alguma capacidade de refletir, de reflexão. Nós, mesmo quando estamos acordados, nós não somos conscientes o tempo todo de tudo. Quando a gente precisa parar para pensar, aquilo que a gente estava fazendo automático, a gente para, a gente perde muito da eficiência, por exemplo, caminhar. Se tu começar a pensar como é que tu caminha, durante um tempo tu vai até vai quase que tropeçar, porque tu vai tomar conta de um processo que funciona muito bem automaticamente. Mas, ao tu parar para pensar como é que tu caminha, tu pode ter algumas intuições, pode ter algumas ideias, pode fazer algumas correções. E aí, depois que tu faz essas correções conscientes, tu volta a andar automaticamente. Pode, inclusive, voltar a andar do modo errado que tu estava tentando evitar. A coisa mais comum do mundo é essa, né? Tu para, pensa, corrige, e aí volta ao automático e, eventualmente, tu volta a fazer da maneira errada. Por exemplo, postura. Vou concluir, tá? Se eu penso como é que eu devo ficar, eu estou numa postura ruim, vai me doer as costas daqui 2 horas e tal, eu dou uma ajeitadinha, né? Mas aí eu me distraio e eu volto para uma posição relaxada. A gente não tem consciência nem da maior parte das coisas que a gente faz, mesmo quando está consciente. Concluir.